Bom, pessoal, agora nós vamos começar a desenvolver o nosso jogo. Dentre os assets que você importou, existe o Floresta Tile, né? A gente fala tile, que é quadros, né? E quando tem um conjunto de tiles, tem um tile map, certo? Que é um mapa, né, do seu cenário. Então a gente vai usar esse tile com uma paleta de pintura. A gente vai usar esses quadradinhos para pintar. Então aqui, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho então aqui 8 por 8 itens. Os itens aqui em cima parecem, tá vazio, professor. Não, eles são essa graminha em cima aqui, tá vendo? Mas logo vocês vão entender. Nós vamos quebrar esse cara. Então cada quadrinho aqui é 16 por 16 pixels. Então essa imagem tem 64 por 64 pixels. Coloquei ela aqui apenas para você analisar, tá bem? Vou deletar esse nó, foi apenas exemplificativo. E agora nós vamos adicionar o Tile Map. Então eu tenho o Tile Set, né? Então eu vou colocar ele através do Tile Map. Eu vou criar um mapa do nosso jogo. Bom, pessoal, a gente poderia mostrar todos os nós, mas a melhor forma de aprender é fazendo. Então você tem aqui, em geral, né, os nós Spatial, que é 3D, o nó de 2D e os controles, né? Esses são os mapas gerais. Então, tudo que tiver a ver com 2D aqui e alguns nós gerais, que é som, animação. Mas você vai buscar aqui na pesquisa por Tile Map. Então, o Tile Map é esse camarada aqui. Você vai criar um. Ele vai aparecer aqui no nosso eixo, certo? Até aí tudo bem. E aqui agora no inspetor é que começa as nossas configurações. Bom, a gente vai vir aqui no Tile Set e vamos colocar um novo Tile Set. Criando, nós vamos clicar nesse Tile Set. Ele vai abrir aqui a ferramenta de conjunto de telhas ou conjunto de tiles. Então, telhas. Então, aqui ele vai pedir qual a textura que nós vamos colocar. Então, você clica no maisinho e vamos lá dentro da nossa pasta Assets. Então, deixa eu voltar aqui, né, para você ver a estrutura de pastas. Assets, Floresta Tile. E vou abrir esse gráfico. Agora, pessoal, nós vamos editar esse gráfico nosso. Se você clicar, você vai perceber que ele não funciona porque você tem que indicar se ele é um tile único ou se ele é um auto tile. Nós vamos usar o auto tile, né, o tile automático. Aqui é a ferramentinha de zoom, tá, pessoal? Então, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil da gente selecionar. Vou clicar em auto tile e agora em editar. Então aqui a gente vai, deixa eu clicar novamente, a gente vai estabelecer a região. Perceba que se eu não colocar a grade, fica difícil de ver. Então eu vou estabelecer que essa região aqui é o nosso tile. Então sim, pegou alguns itens transparentes, né? E ao selecionar a região, ele abre essa estrutura aqui para a gente fazer as configurações adequadas. Nesse momento, você vai colocar o Step 16 por 16. E também vai colocar aqui o Subtitle Size 16 por 16. O nosso tipo de mapeamento é o Atlas Tile. Eu vou criar um Atlas. Cada quadradinho vai ser um item, né? Um Atlas é tipo como se fosse o catálogo. E dessa forma agora eu vou botar apenas a colisão. Então já está feito, pessoal. Né? Colocando os steps aqui no Snap Option, né? Para ele sempre trabalhar 16 por 16 na manipulação. Colocando que o tamanho é 16 por 16. E aqui no Tile Map, quando você clicar também, que a estrutura de desenho é 16 por 16, tudo vai dar certo. Sempre lembre que cada quadradinho é 16 por 16. Então, se você perceber, a graminha está por cima de um tile aqui, para você entender, né? E agora a gente vai colocar a colisão. Eu vou clicar aqui nas setinhas, que são as ferramentas, na aba Collision. Eu vou clicar e vou selecionar o quadrado, o retângulo. Olha só, ele marcou, isso aqui é uma colisão, acaba de se tornar uma colisão. Então, você vai fazer esse processo para tudo que você achar que é uma colisão quadrada. Às vezes, o cenário que você está montando, ele não é quadradinho, então você vai precisar fazer de forma poligonal. Não é o nosso caso. Mas perceba que aquela graminha que fica em cima dos tiles, eu não estou selecionando, justamente porque não é colisão, ok? Então, selecionei toda a colisão do meu tile. Com isso, basta eu salvar, Ctrl S, salvei o cenário, e já está pronto. Clicando agora no Tile Map, perceba que agora ele mostra um símbolo, né, que é o símbolo do tile. Ele selecionou o primeiro. Você pode mudar isso depois, mas aqui embaixo ele cria para nós, e aí você pode manipular aqui, os tiles para serem utilizados, pessoal. Todavia, perceba que ele está muito grande. Então, ele dividiu a nossa tela em vários quadradinhos, né, para a gente poder pintar, né, usar como paleta, mas não está bem ajustado. Então, aqui na opção, né, clicou em Tile Map, você vai em Cells, vai botar o nosso tamanho
né, geral, 16 por 16 pixels. E agora sim, ele mostra aqui, né, o tamanho bem. Perceba que vai acompanhando o mapa, a grade, né? Então você tem que clicar aqui para mostrar a grade como um todo ou o snap. Só que essa grade aqui é a grade da área de trabalho, né? Todavia, pessoal, já deu para entender que basta você vir aqui agora. Eu vou fazer aqui uma estrutura, né, geral. Depois a gente pode variar, né, para não ficar uma coisa repetitiva, né? Vou agora colocar aqui. Olha o nosso cenário aparecendo, pessoal. Vou colocar aqui um tile padrão e vou montar o nosso cenário. Um botão do mouse, você pinta com o outro, você apaga, tá? Muito legal isso. Bom, agora a gente pode fazer aquelas variações, não é isso? Podemos colocar também aqui esse tile, né? E aí variar também. É aquele tile que mostra a camada aí da terra e tal. Então, você vai variando, certo? Para mim está suficiente. E agora eu vou mostrar duas colunas, né? Que é apenas para fins didáticos. A gente vai criar aqui uma inteligência artificial depois com o nosso inimigo. Então, já estou dando spoilers aí dos próximos capítulos, né? Para isso, a gente vai criar duas colunas, duas pequenas colunas. Bom, essa é a cena, né, que eu criei. Aí você pode ficar à vontade para criar aqui outras posições, né? Você pode agora brincar com isso aí à vontade. E agora a graminha. Essa graminha não tem colisão. Ela é apenas para fins estéticos do cenário, né, para deixar ele bonitinho. E fica bem bacana. Então, feito isso, é só você salvar. E agora eu vou dar um play para a gente ver o nosso cenário. E lá está. Bom, a gente não tem uma noção clara da existência das colisões. Por isso, é interessante no seu tilemap, só fechar aqui, ó, você colocar aqui o Show Collisions. Então, você vê onde é que tem colisão. Isso aqui é bom para o desenvolvedor, tá? Só para você fazer verificações, só para a gente checar que realmente as colisões estão ali. Feito isso, galera, a gente já terminou o nosso cenário. É muito simples e prático. Tem outras formas de fazer o tile, mas eu uso esse método mais padrão, que é muito provável que você vai querer usar ele, porque com uma única folha, ou seja, em um único arquivo, você agrega todas as suas artes, certo? Então o tilemap, ele é prático. É possível também fazer mais manualmente, se você precisar de configurações extras do seu tilemap, né? E aí você pode exportá-lo através aqui da conversão para tileset. Esse é um método diferente, mas no nosso curso aqui, para ser mais prático, a gente vai, por enquanto, usar o método do uso do tilemap convencional. Outra coisa também, você pode estar exportando esse cara aqui para poder usar em outro trabalho, tá? O tilemap, você por exemplo, eu não vou usar ele só para um cenário, você pode estar exportando para outros. Na próxima aula, a gente já vai começar a colocar o nosso personagem. Nós vamos aprender a usar mais de uma cena. Então, nosso personagem vai ser feito numa cena separada e nós vamos incluí-lo aqui no mundo. Isso nos garante a divisão do nosso trabalho em pedaços menores para melhorar a manutentabilidade do sistema e também no trabalho em equipe, cada um poder trabalhar em uma parte, por exemplo.